alguém constantemente ajudando, dizendo o que você tem que fazer, como você tem que fazer, é, porque você ainda não sabe como fazer, né, por conta da experiência que você tem. Então, você requer que a empresa tenha alguém ali te ajudando. Ó, João, faz isso, ó, você vai fazer isso dessa vez. E você requer pedir muita ajuda, né? Esse é geralmente o que o júnior precisa fazer, né? São tarefas mais simples, então ninguém aqui, obviamente, tem empresa que vai explorar você, querer que você faça tudo, te pagar um salário de júnior. Então, necessariamente, o júnior, ele vai ganhar menos, não tem o que fazer, né? O estagiário ganha menos que o júnior, mas o júnior também ganha pouco. E se você estiver fazendo muito além do que você tem experiência ou capacidade, geralmente porque estão tentando te explorar. Ou a empresa não tem dinheiro para pagar, e vai colocar você para fazer, né? Antigamente a gente chamava dos primos, né? Os sobrinhos. Os sobrinhos lá na empresa fazendo o trabalho, né? Que o sênior tinha que fazer, porque não tinha dinheiro para pagar alguém, né? Mas hoje as empresas já viram que tecnologia é vital. Então, ela, ao invés de investir só em marketing ou só em infraestrutura da empresa, no produto da empresa, ela vai investir em tecnologia, porque toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Se não é, ou vai sair do mercado ou vai se transformar numa empresa de tecnologia. Não tem muito para onde correr. E a empresa vai ter que investir em você. E então, quais são os próximos passos? Bom, eu estou aqui, eu gosto de sempre lembrar o seguinte: foca no fundamento, o básico. Não tente. Assim, se você pesquisar na internet, vai aparecer um monte de gente falando um monte de coisa, né? Mas o que realmente você leva com você desde o seu início são os fundamentos, os princípios, né? O que é básico, o que não muda, né? O cerne ali. Tecnologia muda, linguagem muda, banco de dados muda, você usa outro, não uma empresa, outra na outra empresa. Mas os fundamentos são os mesmos. Então, o que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprende estudando, a gente vai levar durante toda a nossa jornada, até pós-sênior, digamos assim. E se aprofundar em alguma tecnologia. Quando você é júnior, você não tem o privilégio de poder ser generalista, saber tudo, de tudo um pouco. Você tem que saber uma coisa muito bem. Olha, eu vou trabalhar com essa tecnologia, então você vai a fundo nela. Porque você não tem ainda a bagagem para conseguir segurar vários pratinhos. Segura um pratinho só e foca nele, para você entender e aprender como que aquela tecnologia, aquela ferramenta é, 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 funciona, né? Mas toma cuidado para não se tornar um desenvolvedor, uma pessoa caracterizada só por aquela tecnologia. Então você sabe os fundamentos que você consegue aplicar, mas você tem que escolher uma tecnologia para aplicar esses fundamentos. Vou dar um exemplo, né? Bom, eu quero aprender, eu quero trabalhar com desenvolvimento, então eu vou desenvolver em Golang, por exemplo. Os mesmos princípios, os mesmos fundamentos que eu uso em Golang, eu uso em Rust, eu uso em Java, eu uso em Python, em todas as outras linguagens. São estruturas de dados, tudo aquilo que a gente aprende no curso, né? Ciência da computação ou afins, né? Mas eu preciso saber como que o Golang trabalha com stream. Vou dar um exemplo aqui, né? Como que o Golang trabalha com o gRPC, né? Uma coisa específica ali do Golang. Se você quer aprender aquela linguagem, você tem que ir a fundo. Como é que funciona esse negócio? Né? Você tem que aprofundar. E adquirir experiência prática, assim, principalmente fora do seu horário de trabalho. Nossa, mas eu tenho que estudar fora do horário de trabalho? Não é novidade para ninguém, né? Você tem que praticar fora do seu horário de trabalho. No seu horário de trabalho, você vai buscar prática naquilo que você está trabalhando ali. Estou trabalhando com Java, com Golang, mas fora do seu horário de trabalho. Mas como que seria se eu estivesse trabalhando com um outro banco de dados? Eu vou instalar ele na minha máquina aqui, vou fazer ele funcionar e vou aprender. Então, tem que ser na prática. Não dá para você aprender, assistir um vídeo do YouTube, como fazer Clean Architecture. Vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa nunca nem ouviu falar disso, viu um vídeo lá do Branas falando sobre Clean Architecture. Pronto, agora eu já sei Clean Architecture. Não, você tem que aprender na prática, você tem que fazer e quebrar, e aí você vai ver, agora eu entendi por que isso, aquilo e tal.
você tem que aprender na prática. Talvez não é na empresa que você vai conseguir. Então faz um projeto. Chama os amigos aqui, ó. Que se a gente fizesse um projetinho eu brinco que na minha época era um sistema de locadora. Eu tô ficando velho, gente. Um sistema de locadora, né? Hoje em dia você fala, e se eu fizesse aqui um sistema de entrega tipo iFood, né, para padaria ali. E você leva lá esse projeto, entrega para, olha só o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo um projeto de entrega local aqui para o seu motoboy, não sei o quê, na prática, né? Soft skills. O que são as soft skills? São aquelas, não são as hard skills, né? São aquelas características que você precisa ter, que você vai, independente da sua posição, levar. Então você tem que saber como se comunicar, você tem que ser paciente, resiliente, você tem que saber como perguntar, você tem que ter escuta ativa. Tem várias. Aí o coach aqui, Marcelo, vai entrar, né? Você precisa desenvolver essas características. Não adianta você ser o melhor desenvolvedor Golang se você não consegue nem falar, ou se expressar, ou debater, ou argumentar alguma coisa. Você tem que aprender a falar. E se aprende fazendo, né? Eu acho o soft skills muito underrated, né? Muito subestimado. Pra mim, cara, eu já vi na nossa área, principalmente esse galera mais nerd, tende a ser muito retaidinha, às vezes retaído demais. Eu vejo que a galera que tem soft skills, que tem empatia, consegue desenvolver comunicação, você consegue falar em público, essa galera ela voa muito mais do que a galera mais introvertida. Eu sou uma pessoa que sou tímido, me considero um tanto introvertido, mas fui meio que tentando me forçar, vou sempre tentando me forçar a meio que sair do casulo aí. E porque eu acho que é muito importante isso aí, as pessoas tendem a focar muito no hard skills. E às vezes o que diferencia você de conseguir uma vaga ou não, de uma promoção ou não, são essas características, né? Porque tecnologia se aprende. Dê uma documentação, fica lá 2 dias. Se a pessoa tiver, se ela tiver persistência, ela vai aprender uma tecnologia. Então não é diferencial saber uma linguagem, uma tecnologia mais. Você precisa de outros fatores para te diferenciar, né? E peça ajuda, acho que esse é um dos pontos mais importantes. Não tenha medo de perguntar, de pedir ajuda, de falar, não sei, você está nesse papel de júnior, é para isso mesmo. Isso, inclusive, vai te ajudar a te diferenciar. Que é uma pessoa que, quando ela não sabe, ela vai buscar. Ao invés daquela pessoa que, não, eu vou tentar fazer sozinho aqui, me trepar e nunca pedir ajuda, né? Com orgulho. Então, peça ajuda, pergunte, mande para os amigos, né? Para sua rede. Cara, como é que eu tô com problema nisso aqui? Que você já teve esse problema? Isso faz muita diferença, né? Não adianta você pedir ajuda já com preconceito, esse preconceito é um conceito formado, e essa ajuda, na verdade, já busca um viés de validação, que quando não vem, você se fecha e você ignora a ajuda. Você quer manter naquele seu caminho que você julga ser correto, mas uma pessoa mais experiente já tomou uma pedrada na cabeça, já escorregou, já caiu, sabe que aquele caminho tem uma pegadinha que é melhor você seguir. Você não aceitou a ajuda. Então, vá com a mente aberta, vá com o corpo aberto, aceite feedback, pondere, porque nem todo feedback também é útil, pondere o feedback, mas não vai fechado. Vá realmente de corpo aberto, pedindo ajuda, ouvindo, é importante. Não só pedir ajuda como se fosse um viés de validação, né? Tipo, eu fiz isso e eu tenho que pedir ajuda só para confirmar se o que eu fiz é correto. Não, só vai um pouco aberto, né? Peça ajuda, escute. Muito bem. E a gente chega no mid-level, né? O pleno, o pessoal chama de pleno, né? Pelo menos na minha experiência, eu não vejo muito você ser contratado como desenvolvedor tal pleno. Antigamente até tinha mais, hoje em dia não tem tanto esse pleno, né? Mas geralmente essa é a pessoa que é o desenvolvedor. Ponto. O pleno é esse, né? Eu sou engenheiro de software.
Ponto. Quando não especifica a senioridade, geralmente é o pleno, né? E aí pensando assim, eu tô como júnior, mas o que eu preciso ter para chegar a ser um pleno, né? Primeiro que começa pela autonomia. Então é uma pessoa que já consegue se virar um pouco mais, sozinha, né? É uma pessoa... Opa, tudo bem? Pode entrar. É uma pessoa que já consegue trabalhar em alguns problemas com um pouquinho mais de complexidade, né? Alguns desafios um pouco mais difíceis e às vezes nem tão claros. Às vezes você tem que buscar o que é aquele problema e como resolver ele. Quando você estava como júnior, geralmente, né, em vários dos casos, já chegam com um problema e a solução para você. Olha, esse aqui é o problema, esse aqui é como você resolve, agora resolve. Quando você chega no nível de pleno ali, você já está meio que agora, tipo assim, esse aqui é o problema, me ajude a resolver. Então você já tem que começar a buscar resolver aquele problema de um pouquinho mais de complexidade, né? E aí você já tem a colaboração em projetos um pouco maiores, um impacto um pouco maior. Como júnior, ninguém vai te colocar em sã consciência, né? Para gerir o coração da empresa lá. Você já vai estar sempre na periferia daqui, que tem um impacto muito menor, a criticidade menor. Agora você já começa a caminhar um pouco mais para o centro, o core da empresa ali, o núcleo, você já começa a chegar mais perto. Então já são projetos maiores, projetos com maior criticidade, mais pessoas envolvidas, mais parceiros ali, e já se espera que você consiga ter um pouco mais de autonomia, né? E aí você começa a almejar os próximos passos. Primeiro, um exemplo que eu gosto de citar é aprenda sobre arquitetura de software. Como júnior, é legal você saber. Agora, como pleno, isso aqui já começa a impactar o seu trabalho. Como júnior, alguém já te disse como é a arquitetura que vai ser feita. Agora, aqui como pleno, você já tem um pouco mais de autonomia de dizer como que ela deve ser feita. Não necessariamente que é você que vai bater o martelo e dizer é assim que a gente vai fazer. Mas você já começa a ter um pouco mais de voz, então você tem que aprender sobre arquitetura. Compreender o ciclo de desenvolvimento de software, né? Por onde começa, por onde passa, como é que termina, como é que a gente sustenta. Toda entrega que a gente faz pode ter erros, podem ter coisas que a gente vai ter que dar manutenção, versionamento, enfim. Todo esse processo do ciclo de desenvolvimento começa a ficar muito mais claro para você. Como júnior, você meio que está ali no meio e não sabe o que está, em geral, o que está acontecendo lá fora. Agora, aqui como pleno, você já tem que estar entendendo, bom, a gente começa assim, a gente faz isso, a gente termina dessa forma. Você tem que saber como que é o ciclo de desenvolvimento. E aí você começa a colaborar nas tomadas de decisão. Como eu falei, não é você que vai decidir, mas você já começa a ter seu parceiro ali, sua parceira, que é um pouco mais sênior que você, já vai começar a te ouvir. Como júnior, você é muito... Beleza, mas a sua opinião ela é aceita, mas com bastante parcimônia. Aqui já começa a entendi, olha só, faz sentido o que você está falando. Você já começa a ter um pouco mais de voz na tomada de decisão. E aí você... eu não estou falando aqui de quanto tempo demora, porque é muito relativo, tá? Tem gente que pode ficar 10 anos. A questão da pessoa, a limitação que ela tem, enfim, ou ela não quer evoluir. De tempo, então eu falo mais nas características. O sênior ele já se vira na minha cara, é um problema que eu não possa resolver com recurso suficiente. Esse é mais ou menos o perfil do sênior. E se eu não achar alguém que saiba, mas a gente vai resolver de um jeito ou de outro, mais ou menos, né? Então ele já começa mais complexos. Problemas que estão casos até a vida da empresa, vida ou morte. São problemas que, se der ruim, pode dar ruim assim, processos, prejuízos, impactar a saúde da empresa. Então, a pessoa que já tem mais experiência, mais vivência e consegue se virar. Não estou dizendo que é uma pessoa que sabe tudo, longe de ser, né? Mas é uma pessoa que já consegue
já entende muito bem o ciclo de arquitetura e já consegue tomar decisões técnicas, né? Um perfil um pouco mais decisivo, ou pelo menos de influência muito grande nas decisões técnicas. Então o gerente ele ouve muito mais um sênior do que um júnior, obviamente, né? Mais porque o sênior traz uma bagagem junto com ele, né? Com essa pessoa. E assim, muita gente acha que eu cheguei com sênior agora só curtir, né? É preciso, assim, toda essa jornada, na verdade, isso aqui se aplica para todos, tá? Nunca parar de estudar. Assim, eu conheço casos tristes, né, de pessoas que ou numa empresa estacionaram ali e tá bom aqui para mim, não vou aprender nada, passa, não consegue mais se encaixar no mercado. Essas tecnologias que estão lá, ela tem experiência nos projetos mais e ela travou. Vem chegando, aqui a gente já está falando, já passou dos 30. Vem chegando, os jovens. Então tem que estudar. Não dá para autodidata, principalmente, né? Ah, curso é bom, maravilhoso. Do modo da faculdade, seja curso, seja livre, pode parar. Não pode, simplesmente, quem entrar em tecnologia já saiba disso. Você não vai parar de estudar até você se aposentar ou depois, né? Não, só para falar, tem um caso aí de um amigo meu que ele tá em uma empresa, ele quer sair, e ele meio que ficou muito numa zona de conforto. Então, ele tem muito cuidado com a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Ele está na empresa, ele tem pronto, ele ficou fazendo um projeto interno, um back-office, né? Então, enfim, em React, client-side, porque ele não tive de fazer React, e está por muito tempo aí, ele é um cuidado de front-end, ninguém nem faz PR, faz review para ele, super zona de conforto. Agora estava querendo sair e está sofrendo de dificuldade. Para quem não sabe, o React de 2018 para cá é outro. O código é diferente, é outra coisa. O que eu quero adicionar também é cuidar, porque se você ficar sem estudar, com uma zoninha ali, tá tudo certo, tem que acontecer algo, sair, vai ter dificuldade de retomar. Esse ser uma referência técnica aqui, eu gosto de pensar assim, você precisa ajudar outras pessoas a chegarem também nesse ponto, né? E você aprende ensinando. Eu gosto muito de uma história que eu vivi, né? Um amigo meu, ele morava no interior de Minas Gerais e ele trabalhava num cartório, no cartório da cidade lá, com, sei lá, suporte, né, técnico, de TI. Ele falou, cara, eu quero sair daqui, eu quero aprender eu quero ir embora, quero aprender, desenvolver, enfim, né? Ele já desenvolvia um negocinho ou outro ali dentro lá, mas nunca deslanchou, né? E eu falei para ele, olha, eu vou desenvolver aqui para você um plano, uma ideia para você começar, né? Eu criei ali meio que um passo a passo para ele, ó, estuda isso, faz aquilo, não sei o quê. Tem uma vaga aqui na empresa, você aplica nela e tenta passar, né? Mas estuda isso aqui primeiro, depois você aplica. Ele estudou, assim, coisa de um mês ali, ele se preparou, passou na entrevista, foi para estado lá, um desenvolvedor júnior, e passou por todas as cadeias. E hoje ele mora em Portugal, ele é tech lead, né? Ele é uma pessoa bem sênior lá, né? Isso 10 anos atrás, ele começou nessa jornada, né? Não estou falando que ele foi do dia para a noite estar lá em Portugal. Foi uma jornada longa, mas ela começou porque eu era uma referência técnica para ele. Então eu falei, olha, faz isso, faz aquilo, deu aquele meio coachzinho, né? Dando os passos. Você precisa de um mentor, independente de de onde você esteja, seja sênior, seja júnior. Tem que ter alguém que você se espelha, ou alguém, uma figura pública, ou algum amigo que já passou por isso. E pentelha mesmo. Nossa, eu tô com esse problema aqui, meu gestor falou isso, não sei o que, ou essa tecnologia, não sei o que lá, o que você acha?
E aí você filtra aquilo que você acha que é válido para você. Mas você tem que ter alguém que vai ser essa sua referência. Se você já é o sênior, tente ser uma referência para alguém também. E fortalecer o network, né? Que tem que conhecer todo mundo aqui, né? Boa parte das vagas que eu entrei, vamos dizer que uns 70% das posições que eu já trabalhei, foram por indicação. É muito mais fácil você entrar porque alguém disse que te indicou, do que você aplicar lá, porque você chega num currículo hoje, e hoje isso é verdade. São centenas de aplicações para qualquer vaga. Então você cai num bolo ali que é muito difícil você sair do outro lado. Agora, você caiu naquele bolo de 300 currículos, mas tem um e-mail de uma pessoa que você conhece naquela empresa, falando, ó, essa pessoa aqui eu conheço. Aí, opa, já tira da pilha ali e já começa a trabalhar com você. Isso é fato, tá? Então, fortalecer o networking, conhecer as pessoas aqui e se relacionar mesmo fora do evento, né? E aí eu não vou entrar no detalhe aqui, mas tem vida após o sênior. Hoje eu trabalho como staff, mas já trabalhei como principal também. Aí assim, a gente já tá falando aqui depois de muito tempo, tá? Então não se preocupe muito com, não faz muita diferença. Um staff, um principal, um fellow aqui, né? Geralmente são seniors, pessoas seniors, então tem as mesmas características de um sênior, só que o impacto que ela tem é um pouco maior. Então a gente está falando aqui de pessoas que não é sênior só do time ali. Né? Quando você é sênior, você está ali no seu time, tem 5, 6 pessoas ali, é aquela sua zona de influência. Quando você chega em staff, já começa a aumentar um pouco mais, 2 times, 3 times. Você não é um gestor dessas pessoas, mas você já passa a ser uma referência técnica na empresa para mais pessoas. O fellow ali, vamos dizer que um exemplo, né? Martin Fowler, ele é Chief Scientist, o cientista-chefe na ThoughtWorks, que é a empresa que ele trabalha. É um cara muito famoso na comunidade. É um cara que tem 40 anos de experiência. É uma pessoa que já passou por tudo. Ele já passou de sênior há 30 anos atrás. Então, o impacto que ele tem é na empresa inteira. Ele consegue ditar, né? Não de ditar, mas ele consegue ter uma influência sobre a empresa inteira. Então, tem vida pós o sênior. Então, quem quiser depois pesquisar mais, todas as imagens aqui foram do ChatGPT, com pessoas lindas e maravilhosas, sabe? E bonitas, né? Bom, assim, dúvidas, pessoal? Perguntas? Eu não vou entrar no detalhe do Staff Plus aqui. Pensando até no nosso tempo aqui, né? Eu gosto de pensar assim, qual que é o meu próximo passo? Informação você vai ver de monte. Um monte de gente. Só que tem vídeo. Se você pesquisar no YouTube, vai ter 300 vídeos falando sobre isso, de muitas opiniões diferentes. Aí é o papo de novo lá da Alice. Para onde você quer ir? Qual que é o seu próximo passo? Eu quero chegar a ser um fellow. Tem gente que não vai querer ser, porque assim, aí o estresse desse nível aí é um absurdo. Você vai ter que viajar, enfim. Eu quero só codar aqui, eu quero só fazer o meu negocinho aqui. Então talvez ali já tá bom para você. O sênior já seja suficiente. O sênior já ganha bem, comparando com a média a média não, né? Comparando com o mercado fora de TI, o sênior já ganha muito mais. O júnior já ganha mais do que a maioria das profissões. Já ganha mais, isso é um fato. Claro, média salarial é muito relativo. Tem empresa no Brasil que paga mais de 30 mil reais para uma pessoa sênior. Só que também para entrar lá você tem que passar por um processo gigantesco. Tem empresa que paga 10 para uma pessoa sênior. E tudo bem, né? Então, assim, não compare. Saiu até um vídeo de um rapaz falando: nossa, eu sou um fracassado porque o meu amigo ganha 2 vezes mais que eu e um outro amigo meu ganha 5 vezes mais que eu. Eu sou um fracasso. Não pense assim. Média salarial é muito relativa, principalmente onde você está. Se você for trabalhar aqui em Aracaju, provavelmente o salário vai ser menor do que fora daqui. Tem empresas que pagam bem aqui? Tem. Mas é muito mais difícil você entrar. O Banese, por exemplo, fazer o jabá aí, ó, paga bem. Só que você tem que passar por um processo para entrar. Muita gente não está disposta a estudar o suficiente, a praticar o suficiente, a falar,
Para mim tá bom que os meus R$ 5.000 aqui já tá ótimo. Então, assim, não tenha medo de errar. Busque saber qual que é o próximo passo, qual que é onde você quer chegar. Se eu já sou júnior, se hoje eu nem sou júnior, eu quero começar, que características eu preciso ter de um júnior? Passei mais. Para ser um júnior. Hoje eu estou estagiário, por exemplo. Como é que eu faço para chegar a ser um júnior? Eu preciso ser um pouquinho mais autônomo, preciso ser um pouquinho mais independente, né? O estagiário ele é 100% dependente. O júnior ele é até um pouquinho, mas ainda assim ele é dependente. Então você tem que ter um pouquinho mais independente. Eu sou júnior hoje, quero chegar a pleno. Você precisa começar a ser independente. Não significa que você não pode perguntar. Você precisa perguntar e tal, mas a pessoa vai te explicar, você pega aquilo e agora, meu amigo, comigo aqui, eu vou me virar, vou tentar fazer. Não fica esperando a pessoa fazer por você. Bom, eu já sou pleno, eu quero chegar a sênior. Você precisa ser 100% independente. Ou pelo menos almejar isso. Cara, deixa comigo, joga na minha mão, eu vou buscar. Se eu não souber, eu vou achar como resolver. É a questão de tempo. Tem que ser questão de tempo. E talvez você também não consiga resolver, você tem que pedir ajuda. Mas tente ser 100% autônomo nesse sentido. Tá bom? Uma dúvida. E aí vai mais para relação a saber em que momento você está. Você entende, por exemplo, eu entrar numa empresa X, ela vai me considerar sênior. Mas se eu sair dessa empresa e for para outra empresa, que é a vaga que eu tenho, você acha que impacta nessa senioridade? Ou é mais algo meu do que necessariamente uma lei que a empresa aplica? Obviamente que impacta na hora de você aplicar para uma outra vaga, porque a pessoa que vai fazer sua avaliação do currículo, pelo menos olhar seu currículo, lembra aquela moça que, não sei se você estava no evento, que a moça falou aqui, que elas olham o currículo e tal, né? Ela vai considerar isso. E se você está instável ali naquela posição, talvez você ainda não chegou naquela senioridade. Então, geralmente, a gente tende a evitar assim, tentar evitar, mas às vezes não é possível, né? Às vezes, cara, você precisa de emprego. E o seu salário é melhor você ser um pouquinho menos sênior, ganhar um pouquinho menos do que não ganhar nada e ficar desempregado. Por exemplo, eu fui Principal Engineer no Banco BV. Eu falei, cara, eu abri uma empresa, né? E fiquei um ano sobrevivendo ali da empresa de investimento e tal. Eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Qual que é a chance de eu conseguir uma vaga de principal? É muito menor porque tem muito menos vagas. Falei, opa, então eu vou aplicar para uma vaga de staff. E aí tem mais vagas. Não é que tem um monte, mas tem mais do que. Então, o pleno tem muito mais vagas do que o sênior. O sênior tem muito mais vagas do que a próxima. O júnior tem trocentas milhões de vagas. Então, às vezes, você tem que dar um passo para trás para andar mais para frente. Mas tentar não fazer, não dar esse downgrade, porque isso impacta. Depois de sênior não faz muita diferença. Tá? A empresa não olha muito isso, assim. Mas quando você está começando, a empresa vê, olha, ele é estagiário e agora ele é sênior, o que não está batendo aqui, entendeu? Para você, quando foi que deu assim aquele estalo, você sentiu, não, agora eu sou sênior ou pleno? Como é que você sentiu que agora eu estou nessa outra categoria e não mais naquela? Isso foi muito claro para mim. Eu trabalhava numa empresa e eu era pleno, né? E tinha um cara que era um sênior lá, que ajudava a gente, né? Ajudava. Recebia como sênior, né? E eu tinha que ficar resolvendo os problemas dele. Ele gerava os problemas e o chefe começou a perceber que eu tinha que resolver as buchas que ele fazia. E ele lá, não, não queria evoluir e ficou naquela, né? Até chegar um ponto do chefe começar a não dar mais as coisas para ele, as coisas que eram críticas, e entregar para mim. Não, vai fazendo. Aí eu comecei a perceber que eu já estava, opa, eu estou me virando sozinho, já estão me dando coisas aqui que são de maior complexidade, bem complexas, e eu tenho que me virar aqui. Foi ali que começou o estalo, entendeu? Não tinha mais quem recorrer, porque o cara que era o sênior não conseguia me ajudar mais. Na verdade, eu tinha que ajudar ele, né? Mas assim, é um espectro, não é um dia do dia para a noite. Você vai perceber que
vai passar um tempo, você já vai ter experiência, você já consegue contar histórias. Se você já tem história para contar, você já começa a história, né? A história para contar, você já começa a perceber a senioridade vai aumentando. Mas principalmente quando você começa a ser um pouco mais independente. Ah, eu já vi isso aí. Olha, toma cuidado, se você fizer assim, assim, assado, vai dar problema. Aí a pessoa já começa, opa, acho que esse cara sabe o que ele tá falando. O que mais? Uma coisa interessante, como você falou no início sobre a questão do júnior, né? Que a pessoa que está começando, ela tem que focar na tecnologia. Justamente, ele vai ter esse privilégio de ficar, não, eu vou fazer isso, fazer para ser o generalista. E isso já me deu uma virada de chave. Porque se você quer entrar no mercado de trabalho, pelo menos alguma tecnologia você já tem que ter uma estrutura para poder demonstrar o seu conhecimento. Depois que você tiver com o pé lá dentro e já estiver mais tranquilo, aí não, agora vamos ver e aprofundar. Dependendo, se você não se identificar com aquela tecnologia, usar os princípios que você aprendeu para aprender uma outra que você se identificou melhor. Muito bem. Acho que já o tempo já passou aqui, né? Então, com relação a. Mas, você já trabalhou com ownership de funcionalidade? Tal, deve. Já. Você acha que é uma relação de júnior para esse? Você acha que um júnior conseguiria ter uma ownership de funcionalidade? Depende da complexidade. Quando eu trabalhava. Vou bater aqui no microfone. Quando eu. E o que eu estou falando é aquela ownership que o júnior aprova ou perde a mão. É isso que eu estou falando. Ah, não, aí eu não. Não. É. Não, 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 não. Assim, sempre tem que ter alguém revisando o que você está fazendo, em qualquer nível. Assim, alguém tem que revisar o que você está fazendo. Mesmo se você é Senior Staff Principal. Ah, eu sou bonzão. Vou usar o português claro aqui, né? Dá merda. Então, alguém sempre tem que revisar o que você está fazendo. Não importa em que nível você esteja. No caso de ser, assim, a ownership, às vezes cara, esse aqui é o teu filho. Cuida dele. Mas alguém vai estar supervisionando o Júnior, né? Sempre ele olhando o que ele está fazendo e tal. E se vê que ele, opa, não, peraí. Ó, vamos lá. Mas isso até acelera o desenvolvimento dessa pessoa. Porque aí ela vê que, cara, eu tô num lugar, eu tô num cercadinho aqui, que se eu fizer algo errado, a chance de dar merda é muito menor. Tem um raio de impacto muito menor. Então eu tenho eles chamam hoje isso na psicologia de eu tenho menos, como é que é a palavra? Eu tenho mais segurança emocional ou segurança psicológica de que se eu fizer algo e der errado aqui, tudo bem, tô aprendendo, é um raio muito, muito menor, né? Então você como uma pessoa mais sênior que dá esse ownership para alguém, você está influenciando ela a se desenvolver, porque é ali que ela vai aprender. É agora que ela vai aprender mesmo, com a chance de errar, mas num raio reduzido do impacto. Fechou? Muito obrigado.